Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Boa tarde com Jesus. Estamos de volta para mais um vídeo esclarecedor. E conforme eu tenho dito, nós estamos trazendo mais uma palavra de advertência de que mesmo de doutrina, né? Porque nós estamos encostados na parede do juízo final. Segundo a profecia de Daniel, o juízo final começaria com uma guerra prolongada. Então está aí a resposta. Então tudo indica que começou o juízo final da humanidade, né? Como disse Deus para Noé, é chegado o fim de toda a carne. E nós sabemos que o inimigo ele tem feito de tudo para tirar a atenção das pessoas daquilo que está vindo, que está se movendo por trás das aparências. Uma grande coisa, um grande acontecimento está se movendo na direção da terra e a humanidade não está percebendo, até mesmo que o inimigo está lutando de todas as formas para tentar distrair, desviar a atenção das pessoas daquilo que é a grande realidade da humanidade, né? Desse momento. Então a guerra da Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia, ela infelizmente é o começo do fim, é o começo da terceira guerra mundial. Essa terceira guerra mundial ela já começou, né? E não adianta você pensar, meu amigo, meu irmão, você pensar que vão chegar num acordo de paz, que não vão. É como eu tenho dito, eles antecederam o juízo. Esse juízo poderia até demorar, né? Eu até já aconselhei que os europeus, os americanos, deveriam ter ficado à vontade, gastar o dinheiro deles, as riquezas deles, mas eles foram mexer com quem não deviam mexer. Quer dizer, e acabaram antecedendo o juízo final. Se bem que o Senhor Jesus disse que ia abreviar, né, os tempos por causa dos escolhidos. E a gente vê que não foi nem Deus, é os próprios homens da terra que estão fazendo isso, né? Estão abreviando o tempo, estão procurando morrer antes do tempo, estão procurando mergulhar no Apocalipse antes do tempo, mas infelizmente essa é a realidade e nós não podemos fugir disso, né? Você fica pensando, como todo mundo está pensando, né? Poxa, por que a Rússia fez isso? E por isso e por aquilo? Mas veja bem, Deus sempre tem alguém para realizar o seu serviço. Quando eu disse uma certa vez que Hitler estava a serviço de Deus, eu fui muito combatido nas redes sociais, muita gente discordou e disse que Hitler é filho do diabo, era isso, era aquilo, tudo bem, eu não discuti esse lado. Mas Deus precisa de certos elementos para cumprir o seu propósito, né? Se o povo esquece Deus, se o povo zomba de Deus, se o povo se torna incrédulo, então Deus vai ter que punir esse povo. Essa é a filosofia de Deus. Sempre foi assim e sempre será. Como foi no começo, será também agora no fim, né? Então Deus tinha que levantar um Hitler. Para quê? Para cumprir a sua profecia. Porque a sua profecia dizia que os judeus voltariam um dia para sua casa. Eles estavam espalhados pelo mundo afora, mas a profecia dizia que eles voltariam para sua casa, levados
em asas de águia, né? E como é que os judeus iam voltar se eles estavam prosperando em toda parte do mundo? De que maneira poderiam eles voltar, né? Então tinha que se levantar um Adolf Hitler para que a profecia se cumprisse. E tanto é que após a Segunda Guerra, quando os judeus estavam voltando para casa, quando eles entraram no avião, eles disseram: olha aí, irmão, está se cumprindo a profecia, asas de águia. Na verdade, eles entraram dentro de um avião, que tem toda a aparência de uma águia, né? Então tem que cumprir a profecia, né? Aí estava lá. Que outro homem poderia fazer os judeus voltarem para casa, se não Hitler? Só esse homem poderia fazer a profecia de Deus se cumprir. Então, de uma certa maneira, ele estava a serviço de Deus. Tinha outra palavra bíblica que também tinha que ser cumprida por Hitler. Qual era? A punição dos filhos dos hebreus ou dos judeus. Por quê? Porque eles pediram que o sangue de Cristo caísse sobre eles como punição. E sobre nossos filhos. O general Tito, nos tempos remotos, foi lá e cumpriu a primeira parte em cima dos pais. Mas eles disseram: e sobre os nossos filhos. Então os filhos se espalharam pela Europa, né? E a maioria foi para a Alemanha. Então veio o cumprimento da segunda maldição que eles pediram, né? Do sangue do Senhor Jesus sobre eles, né? E Hitler cumpriu a segunda parte sobre os filhos. Por isso o Holocausto foi aquilo que todo mundo já sabe que aconteceu, né? Eram inocentes? Eram, mas estavam pagando pelo erro dos seus pais, né? Que blasfemaram de Deus ao colocarem ele na cruz. Então, meus amigos, meus irmãos, nós estamos aí. O Vladimir Putin, ele só está cumprindo aquilo que a profecia disse, né? Um poder viria do norte, um poder muito grande viria do norte. Magog, ou melhor, Gog estaria assessorado por um tal de Putin, que possivelmente esse homem, não posso afirmar, mas tudo indica que é ele, né? E eles estariam essa dupla aí, Gog e Putin, juntos, né? Nas últimas guerras do juízo. E também teria que ter o quê? O dedo dos judeus no meio desse conflito, porque o profeta TCL falou isso, que tudo tinha a ver com Israel. Está aí, né? O camarada vem lá de Israel, fazendo palhaçada, né? Entra na política da Ucrânia e se torna presidente, né? Na verdade, presidente de mentira, né? Mas também faz parte da profecia. Tinha que haver um obstinado chamado Zelensky, porque eu, no lugar daquele homem, eu não ia abrir uma guerra com a Rússia. Eu não ia, não, mas a Rússia invadiu. Não é bem assim como as pessoas proclamam. A Rússia fazia 3 anos que tentava negociar, tentava conversar com Zelensky, e ele mofando da Rússia, não deu o mínimo, até que a Rússia, quando viu que não tinha jeito mesmo, e ele cada vez mais enxergando ao Ocidente, cada vez mais querendo entrar na OTAN, aquela coisa toda, aquela imbecilidade americana, europeia, né? Vocês sabem que existe um país sério, para mim esse país é a Rússia, né? Agora existe um país traidor, um país inconfiável, que ninguém pode confiar nesse país, é os Estados Unidos. Eu sinto muito, mas é a realidade, né? Que mostra isso, não sou eu que estou imaginando, né? É uma coisa que é real, é fato, né? Os Estados Unidos é um país que não merece a confiança de ninguém. Tanto ele pode matar um inimigo, como ele pode mandar matar um amigo. Isso é os Estados Unidos da América. Na verdade, os ingleses, filhos da rainha, se alojaram ali, mataram os mexicanos, mataram os índios e dizem que são americanos. Não são americanos, são ingleses, invasores ingleses que se alojaram ali na América do Norte. Então, meus irmãos e meus amigos, nós estamos encostados no juízo, bem encostados, né? E não adianta nós pensar que isso volta para trás, que não volta. Isso só tem que seguir para frente. É como uma bomba atômica. E se fizer a bomba atômica, não pode desfazer. Ela só pode ser desfeita com explosão. E nós estamos caminhando para isso, né? Estamos entre o capítulo 6 e o 7 do Apocalipse. E o que nos aguarda? Uma grande escuridão, um grande terremoto, que tudo indica seja a primeira bomba atômica explodida, possivelmente pela Rússia, ou quem sabe pela China, né? E uma queda de estrelas, que também tudo indica que seja um contra-ataque dos aliados contra a Rússia, num bombardeio, né, de mísseis sobre a Moscou,
e que o profeta João descreve como uma queda de estrelas. Na verdade, é um ataque terrível dos aliados contra Moscou, né, de mísseis, porque os Estados Unidos, a Europa não vão poder contra-atacar a Rússia com bomba atômica. Se ela usar a primeira bomba, não pode jogar a segunda, porque senão é o fim total de toda a geração, de toda a humanidade, né? Eles vão ter que contra-atacar com arma mais leve, né? Já que o efeito da primeira bomba que será lançada será devastador, né? Tanto impactante, como também o reflexo da radiação, e vai matar a curto, médio e longo prazo o resto da humanidade. Então, se você lançar uma outra bomba, então acabou. Então, por isso você vê, vai haver uma cautela, mesmo a Rússia ou a China lançando a primeira bomba, né? Mas haverá uma cautela do Ocidente, dos Estados Unidos, em rebater também lançando uma bomba, né? Então, eles vão se unir, né? E vão usar armas mais leves de mísseis. É aquilo que São João vê no Apocalipse, a queda de estrelas em cima de Moscou, né? Ele viu, na verdade são estrelas, são mísseis, né? Teleguiados sendo lançados sobre Moscou. Então o que espera nós aqui, irmãos? Essa desgraça, né? Agora o profeta Malaquias, ele diz no livro, no capítulo 4, que o dia do Senhor será grande e terrível, né? Ou seja, grande para aqueles que escaparem, mas terrível para aqueles que ficarem. Aí você pergunta, mas pregador, alguém vai escapar? Vai, porque o profeta Malaquias também no seu livro ele diz que vai escapar. Mas para vós outros, aqui o escape, que temeis o meu nome. Então o que acontece? Nascerá o sol da justiça, fazendo o quê? Trazendo salvação nas suas asas. E voareis e saltareis sobre as cinzas dos ímpios, que se farão cinza debaixo da planta de vossos pés. Daí a salvação, né? Então, meu amigo e meu irmão, né, nós estamos encostados no juízo e o mundo não está percebendo, nem sequer o mundo religioso está percebendo. Você liga aí o seu aparelho, o seu televisor, nos programas evangélicos, eles estão procurando riqueza, estão procurando prosperidade, estão falando de paz, estão falando de casamento. Mas o fim está aí. A terceira e última guerra está aí. A guerra do Armagedon começou. Só está faltando chegar no seu clímax para a destruição total da humanidade. Mas nós temos uma esperança. Jesus promete que virá. Deus, Ele virá para resgatar os seus escolhidos. E a nossa esperança é Jesus, que o Senhor Jesus venha antes de tudo isso acontecer para resgatar os seus escolhidos. Ele fala, não toqueis nos meus ungidos, Ele mesmo vai vir para que os seus ungidos, os seus escolhidos não sejam tocados por essa grande hecatombe nuclear que está se movendo a largos passos sobre a humanidade, né? Você fica vendo, né? Esse pessoal aí do Ocidente, não tem um pensador ali, não tem um estudioso que chegue ali para dar um conselho. Olha, vocês, o que vocês estão pensando? Vocês não estão vendo que nós não podemos destruir a Rússia? A destruição da Rússia significa o fim do mundo? Não tem. Só tem alienado, só tem pateta, só tem demente, né? Não tem ninguém ali que esteja com sua mente no lugar, né? Todos ali estão dominados por um espírito maligno, um espírito diabólico de poder, de sedução, de ódio, de ambição, e vão levar a humanidade para dentro do fogo. Infelizmente, o combinado de morte, fogo e água está se derramando sobre a terra, né? E eles não estão percebendo, até mesmo porque a profecia diz, não vão perceber. E veio de novo e levou a todos. Agora é o combinado de morte, fogo e água que está vindo contra a terra e eles não estão percebendo. Perdem tempo com tudo, mas é o inimigo tentando distrair. Qualquer bobagem, a terra se move para cá e para ali com besteira. Mas tem um centro perigoso que está se movendo a longo prazo, a curto prazo e de uma forma muito violenta contra a terra. E ninguém está percebendo. Mas os filhos de Deus estão percebendo que o fim está chegando e que antes do fim o nosso Deus Jesus prometeu, eu virei e levarei os meus escolhidos
para que não passem pelos efeitos nucleares. Glória a Jesus por isso. Então fica com Deus, meu amigo. Deus te abençoe. Faz alguma coisa, faz um concerto com Deus, busca Deus, te entrega a Deus, busca Jesus enquanto é tempo, né? Toma o nome dele, o nome que é sobre todo nome, porque castelo forte é o nome do Senhor, e coloca sobre ti o nome de Deus, o nome da vida e o nome da esperança, porque o fim chegou. E logo essa terra não será mais, um novo céu está vindo, uma nova terra, tudo isso vai passar, para que seja introduzido o milênio dos filhos do Eterno. Deus te abençoe. Fica com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.